Amém. Aleluia. Sem muita demora, abra a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3. Bom dia, né? Mais uma vez. Não sei se vocês gostam de acordar de manhãzinha. Eu gosto de acordar de manhã cedo. Cedo. Embora eu esteja trabalhando agora em um horário que é de meio-dia às 10. Então, para mim folgar um domingo é a cada 45 dias. Então, hoje eu estou folgando. Mas eu tenho uma prática de ver o sol nascendo um dia sim, um dia não. Então, um dia sim, um dia não, eu estou vendo o sol nascendo. Saio da minha casa ali no Timbó e vou até a Pajuçara ali, até a Padaria Real. A pé, viu? Correndo, andando, né? Já vi algumas pessoas, só uma vez. Já vi a irmã Leidiane, uma vez vi a Suiane, mas não vi mais não. Deve ter sido. Deus é bom. Amém, irmãos? Vamos ler? Vamos ler todo o capítulo, tá? Filipenses, capítulo 3. Vou ler aqui na minha, você me acompanha aí na sua. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus,
de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa se revelar a nós aqui essa manhã. Senhor Deus, nós precisamos, Senhor Deus, que o Senhor se revele a nós. Nós carecemos de te conhecer, nós necessitamos conhecer a sublimidade, Senhor Deus, da tua pessoa, Pai amado. Em nome do teu Filho amado, não nos deixa sair daqui como chegamos. Abre o nosso coração, Senhor Deus. Abre os nossos ouvidos espirituais. Abre o nosso coração, que nós possamos sair daqui nessa manhã, Senhor Deus, com um conhecimento mais apurado com relação à tua pessoa, Senhor Deus, com relação à tua majestade, à tua glória e o teu poder. É assim que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Por esses tempos, na verdade, por esses dias, me veio, me saltou assim no meu coração, e eu tenho lido as Escrituras a partir dessa perspectiva, que é o significado da palavra conhecer. E aí eu, estudando e lendo a respeito disso, você vai observar que todas as vezes que o homem, com relação a Deus, no que diz respeito a entendimento, geralmente o apóstolo Paulo ele vai usar a expressão de conhecer. E uma das coisas que vez ou outra ele usa, que é muito importante também nós ressaltarmos, eu lendo a respeito disso ontem, e você vai ver que em quase todas as suas cartas, o apóstolo Paulo ele vai estar falando nessa questão de conhecer Jesus. Ele não fala entender Jesus, ele fala conhecer Jesus. E entre uma vez ou outra ele vai usar ou o termo sublimidade, que é uma palavra que significa algo extraordinário, algo sobre-humano, que não está na capacidade do ser humano de entender, algo extraordinário, sobrenatural, divino. Ou ele vai usar a palavra conhecer agregada a pleno, ou a plenitude, que significa perfeição, que significa algo concluído. Então, todas as vezes que ele vai se retratar a conhecer o Senhor, então, vez ou outra, ele vai usar esses dois termos. Então, isso me chamou muito a atenção e isso é muito interessante, porque precisa haver essa necessidade dentro de nós. E nós precisamos buscar isso de forma desenfreada, como um ser humano que precisa se alimentar todos os dias, senão ele vai morrer. Então é conhecer a Cristo, conhecer a sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo. Jesus em sua plenitude, conhecer o Senhor pleno. Amém? Por quê? Quando nós pegamos o significado da palavra conhecer, principalmente na Bíblia hebraica, a gente vai conseguir achar mais ou menos umas 900 vezes essa expressão, e o sentido da palavra conhecer não tem o mesmo sentido que tem para nós hoje. A forma que os judeus falavam conhecer Jesus não é a mesma forma que nós temos de conhecer, porque a palavra para nós, de certa forma, hoje ela é uma palavra que está banalizada. Mas quando você vai ver o sentido no hebraico da palavra conhecer, yadar, que significa conhecer, ela tem um sentido de relação íntima, de relação pessoal. Então não é a mesma forma que eu dizer, eu conheço o irmão do teclado. Porque quando eu falo isso, eu conheço ele de ver, mas eu não tenho um relacionamento íntimo e eu não tenho um relacionamento pessoal com ele. Então, para nós hoje aqui,
do Ocidente, para a nossa cultura, essa palavra ela acaba sendo banalizada. Então, se você, eu acho que eu já falei sobre isso, se você chegar, por exemplo, na sua rua e você fala o seguinte: eu conheço todo mundo dessa rua. Então, para nós aqui, não dá nada. Vai só dizer que você é uma pessoa popular e que conhece todo mundo. Mas se nós chegarmos e usar essa expressão lá em Jerusalém, ou naquela cultura, e dizer, eu conheço todo mundo dessa rua, então vai soar mal. Porque o sentido da palavra conhecer tem a ver com relação de intimidade. Tanto é, se você pegar algumas versões bíblicas, você vai ver que quando Abraão coabitou com Sara, em algumas versões você vai ver o seguinte: e Abraão conheceu Sara. Ou Isaac conheceu Rebeca. Então, o sentido da palavra está relacionado à intimidade sexual, que para nós também está banalizado. Não é igual no Brasil, né? Você tem crianças de 13, 12 anos grávidas, então banalizou. Mas conhecer no sentido de se relacionar intimamente com Jesus. E é a respeito disso que o apóstolo Paulo está falando. E a gente vai ver também essa expressão dada por João, em João 8,32, quando ele vai e diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus. Ele faz essa afirmação em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o que ele está querendo dizer? Se vocês de fato me conhecerem, certamente vocês serão libertos. Então, o que pode estar acontecendo hoje? Talvez nós estamos aqui e não o conhecemos. Pode acontecer. Pode estar acontecendo. Isso é fácil de perceber pela vida que a igreja está levando. Então, qual que é o problema? O problema é que nós estamos colocando o entendimento acima do conhecimento. E o entendimento, geralmente, ele é geográfico. Ou seja, o entendimento, geralmente, ele é ministerial. Ele é local. Mas o conhecimento não, ele é transcendental, ele é sobrenatural, ele é sobre-humano. Por isso que quando uma pessoa ela se encontra com Jesus, que ela conhece Jesus, que foi o caso do apóstolo Paulo a caminho de Damasco, aí ele tem a sua vida completamente transformada. E aí nós vemos aqui ele puxando aqui uma espécie de currículo de quem ele era. Hebreus de Hebreus, circuncidado ao 8º dia, quanto à lei fariseu, segundo zeloso em relação à perseguição da igreja. E aí o que ele faz com isso tudo? Ele pega tudo isso, porque se você perceber, o apóstolo Paulo era um homem que tinha status, ele era um homem que tinha privilégios, ele era um homem que tinha recursos ao seu favor. E era como se fosse uma polícia federal hoje, um cara bem de vida. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, ele pega tudo isso e considera como refúgio. Em algumas versões vai ter esterco, em algumas versões vai ter excremento, na tradução de hoje vai ter lixo, mas o significado disso, o que ele está falando a respeito disso, é aquilo que o corpo não necessita e evacua. É o número 2. Então ele está pegando tudo que ele era, que ele tinha, os seus privilégios, e ele considera tudo isso como refúgio. Por quê? Por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, que não é a mesma coisa que entendimento. Então, você vai perceber da seguinte forma: quando nós colocamos o entendimento acima do conhecimento, então gera em nós uma dificuldade de nos relacionarmos com outros irmãos, com outras igrejas. Por quê? Porque o entendimento, geralmente, ele tem a ver com doutrina. Não no sentido apologético da palavra, mas no sentido de estratégia, de costumes da denominação. Então você vai ver muito disso. Não, a minha igreja é a melhor. Não, é a minha que é melhor.
Não, a minha tem a luz preta e tem luz piscando. Não, a minha faz isso. Não, a minha roda no manto. Não, a minha já não roda. Por quê? Porque o entendimento está acima do conhecimento. E o entendimento cauteriza a nossa mente e nos impede de conhecer Jesus. Aí se torna um problema. Porque aí a gente vê a questão das facções, né? No sentido de divisão. E aí você percebe o quê? O Brasil, considerado um país mais de 70% evangélico, mas tem se tornado o país mais desigual do planeta. Mas hoje não tem igreja em tudo que é canto. Mas é justamente por esse motivo, porque nós estamos colocando o nosso entendimento acima do conhecimento. E aí é bem fácil nós nos tornarmos arrogantes e não nos permitirmos nos relacionar e não respeitar a fé do outro. Então, qual que tem que ser o nosso desafio? Conhecer Jesus. Conhecer Jesus. Porque às vezes o entendimento, geralmente o entendimento, ele vai nos tornar uma espécie de robôs, de ministério. Então você vem para a igreja, você vem domingo de manhã, você vem domingo à noite, você participa de todas as programações, mas talvez você não seja um convertido no espírito, mas um convencido no entendimento. Estão entendendo? Isso é o pior tipo de pessoa que pode existir, porque Jesus condenou isso. Quando ele falou do prosélito. E ele fala isso a respeito do ensinamento dos fariseus, por causa do entendimento que eles tinham da época, a ponto do Messias vir e ser perseguido por aqueles que deveriam estar esperando. E ele declara: eu vim para os que eram meus, mas os meus não me receberam. Então o que ele diz? Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês andam a terra e o mar em busca de fazer um prosélito. E quando vocês conseguem, vocês o tornam eles 2 vezes mais filhos do inferno, pior do que vocês. Então quem é o prosélito? É aquele que está na igreja, ele está ali levantando as mãos, ele está adorando, ele está cantando, ele está em ministério, mas o cara não é transformado pelo Espírito Santo. Às vezes o cara é crente na igreja, mas em casa é um satanás. Às vezes o cara é crente na igreja, mas é um mau funcionário. Às vezes o cara é crente na igreja, mas dá um mau testemunho. Por quê? Porque ele foi gerado talvez no entendimento e não no conhecimento. Por isso que quando a gente lê hoje as parábolas, e as parábolas vêm ali com o seu ensinamento prático, então para nós é muito fácil. Puxa, a parábola da semente, caiu na terra com as pedras e tal, por conta do sufoco e tudo, e nós temos a interpretação. Então nós pensamos assim: puxa, como isso é fácil de entender. Mas para a época, quando Jesus estava contando uma parábola, uma história, ele estava confrontando o entendimento para gerar o conhecimento. Então, às vezes a gente acha assim: parábola é fácil de entender, está muito bem explicadinha. Mas Jesus teve muita dificuldade com os mestres da lei, com os fariseus, com os saduceus, com os essênios, que eram pessoas que já estavam com o seu entendimento formado com relação a Jesus. Então ele começava a contar a parábola, para que eles entendessem, não, para confrontar o entendimento deles, para que gerasse um conhecimento. Por isso que ele diz: e eles vendo não veem, e ouvindo não escutem. Está entendendo? Então esse tem que ser o nosso desafio. Conhecer Jesus, para nós podermos falar a mesma coisa que o apóstolo Paulo falou: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando
para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso que João declarou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, às vezes, nós podemos estar paralisados na salvação. Por exemplo, a palavra está sendo ministrada, de alguma forma você é tocado pelo espírito ou pelo emocional, faz-se o apelo, você vem aqui à frente. Você aceitou Jesus, amém? A Bíblia diz que, a partir de então, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Ou seja, o próprio Deus habitando dentro de nós. Então, fui salvo. Mas eu não posso pegar a salvação como um fim proposto. Porque aí eu não funciono. Estou salvo, e agora? Então, qual que é o objetivo da igreja? É salvar? Não. Quem salva é o Senhor. O objetivo da igreja é reconciliar e devolver o povo para o propósito. Porque o propósito ele foi quebrado por causa do pecado. Lembra lá em Gênesis 2? Que Deus estabeleceu tudo, fez todas as coisas. E a Bíblia vai dizer que em todo fim de tarde, Deus vinha, literalmente, ter comunhão com Adão e Eva. Sim ou não? Sim. Então eles tinham ali o privilégio de ter comunhão com o próprio Deus. E o que é que Deus disse? De todas as frutas vocês podem comer, menos da fruta do conhecimento do bem e do mal. Então, veja bem, antes disso, algo estava em curso, porque Deus declarou o quê? Vocês vão ter filhos, vão procriar, vão sujeitar a terra, vocês vão ocupar a terra, vocês vão dominar as aves que voam, os animais que rastejam. Então, o propósito de Deus era para o homem sujeitar a terra sem a presença do pecado. Amém? Por isso que quando o homem peca, então Deus tira ele do jardim. Por quê? Porque ele não pode governar em pecado. Porque governar em pecado dá ruim, gente. Não vai bem o negócio. Então, aprova tanto o nosso país. E os outros países, né? Onde existem governadores, presidentes, que governam, mas que não são homens temente a Deus. Dá certo o negócio? Não dá. Provérbios vai dizer sobre isso, que quando o ímpio governa, o povo geme. Então é como se esse plano tivesse pausado e Deus agora foi iniciar um outro plano. Qual o plano? Um plano de resgate. Para que o homem voltasse a ocupar a terra em santidade. Então, qual que é o papel da igreja? É justamente esse. É pegar o que está perdido, é pegar o pior dos seres humanos. Jesus pega ele, transforma ele, né, salva, e ele é devolvido ao propósito. Que propósito? Reconciliação. O ministério da reconciliação. Então agora a partir desse homem que era um mau indivíduo, agora a partir da vida dele, as coisas espirituais serão comunicadas. Porque aprove Deus conceder aos homens o ministério da reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, 18, 19, por ali. Você está entendendo? Então o nosso desafio com relação a isso é conhecer Jesus Cristo, para poder retornarmos ao propósito. Porque senão nós vamos ser só um grupo de proselitista. Sem nenhum impacto familiar, sem nenhum impacto social, mas principalmente familiar. Porque Deus é um Deus de família.
Então essa é a ideia de Deus. E alguns homens de Deus entenderam isso e eles comunicam isso a nós através da sua palavra. Aí o que acontece? Nós comparamos salvação com o bem-estar. E não tem relação. Então você vai ver muito isso nas igrejas de hoje. Se o irmão está doente, é porque tem alguma coisa de errado. Ele está em pecado. Não é assim? Rapaz, o irmão sofreu um acidente. Vixe Maria, está bem em pecado. Vixe, o irmão está desempregado, rapaz, faz tempo, viu? Vixe, mas tem alguma coisa errada aí. Porque Deus é o Deus do ouro e da prata e tal. Então, nós comparamos salvação com o materialismo e não tem relação. Aproveitando que o apóstolo Paulo abre mão de tudo que ele era, de tudo que ele tinha, e considera tudo como lixo, como refúgio, por causa de quê? De algo que ele teve. Um encontro verdadeiro com Jesus. E se encontrar com Jesus também não tem nada a ver com experiência de poder. Porque eu já vi pessoas tendo experiência de poder, caindo no manto, aí, mas depois, oxi, mas não disse que tinha sido impactante, que foi forte o que Deus fez na vida dela? Como é que foi isso, homem? E aí, porque experiências de poder não têm relação com conhecer Jesus. Quer um exemplo? Elias. Elias foi o homem na Bíblia que fez o maior culto que você poderia imaginar. O culto que Elias fez, desceu fogo do céu, pastor Tiago. Em 24 horas, o que Elias fez do culto acabou com a concorrência da idolatria. Matou todos os profetas de Baal. Agora imagine, você numa experiência dessa e ver o fogo descendo do céu. Talvez você diga assim, rapaz, nunca mais eu me desviava. Porque a experiência dessa, o cara vê fogo descendo do céu, consumindo ali. Mas em seguida, o que aconteceu com Elias? Ele foi para dentro da caverna. Deprimido. Para nós hoje, né? Depressivo. Talvez com crise de ansiedade. Mas ele não tinha acabado de ter uma experiência de poder, ele viu o fogo descer do céu. Mas justamente, igreja, ele passou por uma experiência de poder. Elias era um cara que era só? Não. Porque ele tinha o seu discípulo fiel, que ele mandou dizer, vai lá e fala lá para o rei, tem uma nuvem, através dessa nuvem vai cair fogo do céu. Experiências de poder, envolvimentos ministeriais, não significa que você conhece Jesus. E aí, quando nós pegamos a vida de Jó, a gente percebe o oposto, né? Jó perdeu tudo, perdeu os bens, perdeu a esposa, perdeu os filhos, ficou doente. E a Bíblia diz que ele jejuava por ele, jejuava pelos filhos. O cara crente, não era não? E quando é que Jó foi curado, igreja? Quando ele foi para um culto de cura e libertação? Jó foi curado quando ele completou uma campanha completa? Jó foi curado quando ele participou de um retiro espiritual de 3 dias? Não, Jó foi curado quando ele orava pelos seus amigos. Então, quem conhece Jesus, quem se encontrou com Cristo e o conheceu, independente da situação que esteja vivendo, ele não vai deixar de se relacionar com o Senhor.
Independente da situação que ele esteja passando, independente da situação que ele esteja vivendo. Está doente? Ele vai continuar se relacionando com o Senhor. Ele vai continuar orando pelas pessoas. São aquelas pessoas que você olha assim e pensa, rapaz, Jó é que precisava de oração, o cara estava com uma vida deplorável, cheio de feridas, quase morto. Mas quando é que Jó é restaurado? Quando ele começa a orar pelos seus amigos. Isso é forte, né? Porque nós somos fadados a querer esquecer do Senhor por qualquer coisa. Se falta o gás, rapaz, o gás acabando de domingo, o almoço no fogo, tem gente que aí esquece Deus. Como é que pode? Por que Deus não operou um milagre para terminar mesmo o almoço? E isso me fascina e me chama muito a atenção, porque é um desafio para mim, é um desafio para nós, conhecer a sublimidade de Jesus Cristo. É isso que vai nos tornar pessoas distintas em meio a um mundo corrompido. É isso que vai nos tornar pessoas santas, pessoas separadas em meio a um mundo perdido. São pessoas que não vão se vender. São pessoas que não vão trocar a sua primogenitura por um prato de lentilha. São pessoas que não vão abandonar a Deus por qualquer coisa, ou por maior que seja. Ou por maior que seja. Às vezes a gente fica pedindo a Deus para ter uma experiência com Ele, no que diz respeito a conhecê-lo. E Deus, Ele vai providenciar isso do jeito dEle. Nós estamos muito enganados quando a gente sai da nossa casa e vem para uma reunião, e vem para a igreja, e vem para o culto, dizendo assim, Senhor, eu preciso ouvir a Tua voz. Senhor, fala comigo. Senhor, eu preciso te ouvir falar. E o pastor chega aqui e abre as escrituras, ele não precisa nem pregar, ele só basta ler. Então eu não posso sair daqui e dizer assim, ó, puxa, Deus não falou comigo. Como assim? Então o que você quer ouvir de Deus? Então não é que Deus não esteja falando, é que nós não estamos mais ouvindo Ele. E às vezes quando nós pedimos, Senhor, eu preciso ter um encontro contigo, Senhor, renova a minha esperança, renova as minhas forças, é bem provável que o Senhor te leve para o deserto. Porque o deserto, igreja, é o único lugar onde nós vamos estar e não vamos ter muletas, e não vamos ter nada que nós possamos depender. Nós não vamos depender do nosso emprego, nós não vamos depender de ajuda, nós não vamos depender de nada. Então, se nós não temos nada para nos apoiarmos, nós não teremos outra alternativa a não ser confiar no Senhor. Então, quando geralmente nós pedimos a Deus para ter uma experiência, para conhecer, para ter uma intimidade com Ele mais profunda, é bem provável que o Senhor nos tire das nossas ocupações, das nossas distrações e nos leve para o deserto para Ele se revelar a nós. Tem um versículo em me lembrei agora daquele meme, né, no WhatsApp, o irmão falando, né, Deuteronômio, aí ele vai falando um bocado e é um trava-língua, né, mas diz assim, ó, eu, Senhor, te levei para o deserto, não é isso? Deuteronômio o quê? 8, para provar o que estava no teu coração. Olha que Deus lindo. Igreja, quando nós passamos pela experiência da conversão, então a nossa vida não é mais a mesma. A gente não vai estar reclamando por qualquer coisa. Pelo contrário, até a perca de um ônibus é livramento. Até algo que você tinha para fazer e não conseguiu fazer, se torna livramento. Porque nós não entendemos os cuidados que Deus tem para conosco.
Então, se nós não conhecermos, se nós não pedirmos o Senhor para se apresentar a nós, para que nós venhamos conhecê-lo verdadeiramente, nós vamos olhar para os seus mandamentos e vamos observar como exigências. E isso vai se tornar um peso para nós. E aí nós vamos conseguir passar até algum tempo, ou até meses, ou anos. Mas vai chegar um momento que isso vai se tornar tão pesado que nós não vamos mais aguentar essa carga. Por quê? Porque talvez nós tenhamos sido gerados no entendimento. Quando que na verdade nós precisamos é conhecer o Senhor. Lá em 1 João 3, 5, vai dizer alguma coisa que eu não lembro, mas eu sei que vai dizer. Deixa eu abrir aqui. Eu lembro, mas não consigo falar. 1 João. Deixa eu ver se é, viu? Não é. Alguém me ajuda. Vai dizer assim, ó. E nisso consiste o amor, que venhamos a obedecer os mandamentos de Deus. E os seus mandamentos não são pesados. Em João, acho que é... João. 1 João 3. Obrigado, irmã. Ainda bem que a senhora veio hoje. Nisso, exatamente, obrigado. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e deve... Não, não é esse. Ou eu estou lendo errado? 1 João 3. Eu vou ter que achar agora, viu? 19. 3:19. Não. 1 João 4:10. 4:10. É não. Agora eu fiquei encucado. 5:3. Eu não falei não, 1 João 5:3. Ah, eu falei 3:5, não foi? Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Agora, igreja, sejamos sinceros. É fácil ser crente? Eu fiquei em crise com isso aqui. Rapaz, como assim? Como que os mandamentos não é penoso? Como que não é pesaroso obedecer o Senhor? Eu fiquei com esse negócio. Mas é justamente com relação a isso. Com que parâmetro João estava falando isso? Qual era a sua referência? E nós sabemos que João, ele passou pela experiência da revelação de Apocalipse. Sim ou não? Então ele teve uma experiência de poder, mas antes ele conheceu Jesus. Então, pela experiência que ele passou, que foi a mesma do apóstolo Paulo, de certa forma, que vai dizer que ele foi ao terceiro céu, que ele viu coisas que o homem não é dado a falar, coisas indizíveis, que não era permitido falar. E aí ele vai declarar isso. E nisto consiste o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Os mandamentos do Senhor, se comparado à perdição eterna, se comparado ao inferno, não são pesados. Vale a pena obedecer o Senhor. Vai se tornar pesado para mim se eu não conheço. Se eu não passei pela experiência da conversão, mas se eu estou aqui só como um ouvinte, ou como um telespectador, ou como um proselitista. Por isso que nós temos que pedir a Deus todos os dias isso, Senhor,
revela-te a mim. Senhor, eu preciso te conhecer. Eu necessito, é uma carência dentro de mim em conhecer o Senhor. E aí a minha vida não será mais a mesma. Então, para nós conhecermos o Senhor, igreja, nós precisamos saber o tamanho do seu amor, o que é que ele fez. Porque às vezes a gente diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Mas isso é como se fosse algo vago para nós hoje. Não causa perplexidade. Porque talvez nós não tenhamos noção desse acontecimento. E foi um plano que entrou em curso lá em Gênesis, quando o homem desobedeceu e pecou. E por causa do pecado, o que é que entrou, igreja? A morte. Romanos vai falar isso, 6:23, que o salário do pecado é a morte. Então todos nós pecamos. Então qual que é o nosso pagamento? A morte. Mas você quer morrer? Ninguém quer morrer. Então não sei se você já passou pela experiência de um assalto, onde os meliantes colocaram ali uma arma, uma faca. Você não tem outra alternativa a não ser clamar misericórdia, sim ou não? Clamar pela sua vida. Então essa é a nossa situação diante de Deus. Porque nós pecamos. Então há um clamor no nosso interior, porque nós não queremos a morte, nós queremos a vida. Mas Deus deu um decreto: no dia em que vocês pecar, certamente morrerão. Então agora vamos dar só uma devagada para me finalizar. Agora vamos imaginar uma conversa de Jesus com Deus. Imagine, pecamos, merecemos a morte, amém? Não queremos morrer. Clamamos por perdão. Senhor, por favor, não quero morrer. Senhor, misericórdia. Então Jesus decide vir à terra. Pai, eles pecaram. Eles merecem a morte, sim, sim. Mas me deixe na terra e viver como eles. Foi isso ou não foi que Jesus fez? Andou entre nós. Teve fome, sim ou não? Teve sede. Foi abandonado. Foi maltratado. Hebreus vai dizer que ele foi tentado em todas as coisas, mas não achou-se nele pecado algum. Então você percebe que lá em Gênesis foi estabelecida uma lei, de retribuição. Se você obedecer, você vai viver. Mas se você desobedecer, se você pecar, você vai morrer. Então o que nós fizemos? Desobedecemos. Então qual que é o nosso salário? A morte. Mas Jesus veio. Passou por tudo que nós passamos, foi tentado em todas as áreas, sem pecado. Então ele chega para o pai e diz assim: Pai, eles merecem a morte, né? Porque eles pecaram. Mas eu não pequei. Em tudo eu fui tentado. O que eu mereço? A vida. Então, o direito de retribuição não me impede de a vida que eu conquistei por santidade, por obediência, eu quero dar a eles. E a morte que estava sobre eles por causa do pecado deles, eu quero que recaia sobre mim. Olha que tremendo, igreja. Então não tem como não ter a mentalidade transformada quando eu tenho conhecimento do amor, do sacrifício que Jesus Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Um pastor contou uma história de quando ele tinha mais ou menos 5, 6 anos. E vizinha à casa dele, na casa vizinha, tinha um pé de maçã. E aí ele pulou, começou a comer maçãs. Só que quando ele pula de volta, a mãe dele estava esperando por ele, com a vara. E ela vai dizer assim, o nome dele é Richard, esse pastor. Se você pular mais uma vez para a casa do vizinho para pegar maçã, eu vou disciplinar você 5 vezes com essa vara verde. Estamos entendidos? Estamos entendidos. No passar dos dias, ele olhava
e as maçãs cada vez mais avermelhadas. E ele olhava e aquilo começou a chamar a atenção dele. O que ele fez? Pulou. E comeu maçã até se infartar. Só que quando ele pula de volta, quem está esperando por ele? A mãe dele. Quando ele vê a mãe dele, aí ele já começa a implorar por perdão. Não, mamãe, imagina uma criança de 5, 6 anos. Não, mamãe, não vou mais fazer isso. Me perdoe, pelo amor de Deus, misericórdia, não vou mais fazer isso. E ela diz, meu filho, eu já dei a palavra. Eu já dei o decreto. O erro tem que ser punido. E ele começa a chorar. Não, mamãe, não, mamãe. Qual que é a mãe que vendo um filho de 5 anos chorando, pedindo desculpas, pedindo perdão, não vai se compadecer? O que ela diz? Você não quer ser punido, não é isso? Ele sim, mamãe. E ela dá as mãos a ele e diz, mas a falha precisa de uma punição. Então só tem uma alternativa, só tem outro jeito. Pegue a vara. E ela deu a vara nas mãos dele e disse, eu lhe amo tanto, mas como eu já dei o decreto, como eu já dei a palavra, já estava estabelecida, a falha precisa ser penalizada. Mas eu lhe amo tanto que eu vou lhe dar a vara para você me disciplinar, me punir. Ele conta, pastor Tiago, que até aquele momento ele estava chorando com os olhos. Mas quando a mãe dele deu a vara na mão dele para ele bater nela, aí ele começou a chorar com o coração. Ele pensou, como que eu vou punir a minha mãe por um erro que cometi? Entenderam, igreja? Então, basicamente, foi isso que Jesus fez por mim e por você. Um pecado que era nosso, uma cruz que era para nós, ele levou sobre si e carregou os nossos pecados por amor a nós. Como que eu não vou buscar, me esforçar para amar, para conhecer um Jesus desse? Então isso faz toda a diferença. E o que nós fazemos? Nós continuamos batendo em Jesus. Nós continuamos matando Jesus. Nós continuamos pregando Jesus na cruz. Com as nossas ações, com as nossas atitudes, com os nossos maus testemunhos. E o que ele faz, igreja? Nada. Como uma ovelha muda que vai para o matadouro, morrendo, sem dar uma palavra, por amor a mim e por amor a você. Quando nós entendermos isso, quando nós buscarmos conhecer isso, a nossa vida não será mais a mesma. Aí nós entenderemos quando João fala isso, que os seus mandamentos não são pesados. Aí vai fazer sentido para nós quando ele fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí vai fazer total sentido quando o apóstolo Paulo diz, esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avanço para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Aí vai fazer sentido quando ele diz que considera tudo isso como refúgio, pelo fato de conhecer cada vez mais a sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo. Aí você não precisa, não que você não queira, né? Rodar no manto, sapatear, pode rodar no manto. Mas é algo que vai mudar o teu interior. E a tua vida não será mais a mesma. E talvez você não tenha nenhum conhecimento teológico para falar de Jesus para ninguém. Mas você vai dar o testemunho igual aquele cego, há 38 anos que era cego. Quando Jesus curou ele e os fariseus foram perguntar. Ei, mas vem cá, como é que foi isso? Explica. Não sei. De uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu estou enxergando. Então talvez nós estejamos cegos pelo entendimento. E o nosso pedido a Deus para essa manhã
é que Ele abra os nossos olhos para que nós venhamos a conhecê-lo. Amém? Glória a Deus. Pastor Tiago.